Bom, pessoal, então hoje a gente encerra aí o meu módulo, os meus módulos aí de disciplina, de aulas, fechando então com instrumentos de política agrícola. Eu vou falar mais das políticas que afetam a agricultura, mais a agricultura patronal, e aí a professora Vanilde que vai dar outra aula sobre política depois do estudo dirigido. Então, na semana que vem, não esqueçam que a gente tem estudo dirigido de quatro aulas, tá? Então, vai ser um estudo dirigido mais tenso aí. Vocês vão ter que resgatar, ler o material das aulas para poder fazer esse estudo dirigido, tá? Então, um pouco mais de cuidado aí. Então, para a aula de hoje, a bibliografia aqui, a gente adota essa aqui, do Baixa. Eu deixei alguns outros textos de apoio, eu acho, porque esse livro só na biblioteca. Então, a gente vai falar, de uma maneira geral, sobre os quatro instrumentos de políticas macroeconômicas, né, que interferem em agricultura e outros setores como um todo. E depois a gente vai sempre estar pincelando com elementos específicos de cada política macroeconômica que interferem na agricultura, e também vamos dar depois uma introdução aí sobre instrumentos específicos de política para a agricultura. Então, são dois grandes grupos, o que a gente chama de políticas genéricas, que são essas políticas macroeconômicas, e as políticas setoriais, para a agricultura, nesse caso dessa aula aqui, para a agricultura patronal. Então, eu vou falar sobre alguns instrumentos. Então, o que são esse conjunto de políticas macroeconômicas? A gente divide em quatro grandes grupos, que são as políticas fiscais, as monetárias, a política cambial e comercial e políticas de renda. E aí eu vou falar um pouquinho delas e sempre eu estou tendo cuidado de trazer como é que essas políticas interferem na agricultura. Então, não são políticas que foram desenhadas para a agricultura, mas interferem, tá? Então, o que são políticas fiscais? Políticas fiscais, elas têm a ver com as decisões de tributação e gastos. Então, exemplos clássicos aí, né? Taxa de iluminação pública, as políticas de contribuição previdenciária também é uma forma de política fiscal, né? O governo, qualquer ideia, ele faz essa tributação, né, para determinados setores, para a sociedade como um todo, e a partir desses recursos é que parte deles vão ser reinvestidos no mesmo setor ou em outros setores, como educação e saúde, por exemplo, principalmente agora. Então, é uma forma que o Estado tem de arrecadar impostos dos diferentes setores da sociedade para reinvestir e, inclusive, pagar as contas daquele próprio setor em que ele próprio arrecada. Então, agora a gente está numa fase aí de imposto de renda, talvez vocês não façam, ou são isentos, ou, né, quem ainda tem idade, os pais, né, você entra aí nas declarações dos pais, enfim. Mas o imposto de renda é uma forma de política fiscal que tem três grandes instrumentos, que é a taxação, a contribuição, como eu já falei, né, essas contribuições previdenciárias, por exemplo, e impostos. Então, IR, ICMS, que é Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, a gente vai falar um pouquinho de uma política de isenção em cima do ICMS para o caso agrícola, e especificamente para a agricultura, a gente tem o ITR, que é um Imposto sobre a Propriedade Rural. No Brasil, essa arrecadação é muito pequena ainda, e pasmem, né, a incongruência desse tipo de arrecadação, porque a gente tem muitas propriedades,
uma desconcentração fundiária, enfim, uma concentração fundiária, mas a gente tem terra, a gente tem propriedades, a gente, claro, tem isenções para pequenas propriedades, elas são isentas desse imposto, os assentamentos também são isentos desse imposto, mas, de qualquer forma, a gente tem muita terra, e aí o grande problema desse imposto em termos de arrecadação é a inadimplência, né, dos produtores rurais. Então, eu estava me preparando aqui para essa aula, lendo uma matéria com umas notícias do auge em que teve um crescimento aí do não pagamento, né, do ITR, que foi em 2018, então teve um aumento de 49%, né, das propriedades rurais não arrecadaram o ITR, né, então por isso que esse imposto ainda é muito pequeno no Brasil, mas por falta, claro, de fiscalização e porque os médios e grandes produtores, né, eles não recolhem o seu ITR, enfim, estão de maneira irregular, tá? E aí, enfim, é mais para vocês entenderem como é que... E aí, por isso que todo ano a gente fala, né, no setor, que a gente não tem muitas políticas efetivas para a agricultura, o que sempre acontece todo ano é renegociação de dívida. Essa é a grande política setorial para a agricultura, né? Então, os produtores ficam negociando para perdoar dívidas e o ITR é um deles, tá? A concepção do ITR, ela seria muito interessante, né, se de fato acontecesse, porque qual que é a lógica, né? A lógica é que as propriedades, por exemplo, que fossem improdutivas, elas iam estar pagando imposto, né, iam ser taxadas, enfim. Agora, isso ia retrocedendo à medida que as propriedades fossem de fato, né, produtivas. Então, o imposto seria um imposto que ia decrescendo à medida que as propriedades rurais estão sendo efetivamente produtivas. Então, isso seria um estímulo, tá, para o melhor uso da propriedade rural, por exemplo. Ia desestimular muitas propriedades, grandes propriedades improdutivas, que a gente ainda tem muito hoje. Então, assim, em termos de concepção desse imposto, ele poderia ser revertido para o próprio setor, então grandes produtores pagariam mais imposto, ou grandes propriedades produtivas iam ter um abate no pagamento desses impostos, e isso poderia ser redistribuído para o setor agrícola como um todo. E aí eu deixo um exemplo, né, de outros países que não têm dimensões continentais como o nosso, né, por exemplo, como o próprio Uruguai e o Chile, mas tem um índice, né, de um imposto de arrecadação muito maior que o nosso, e conseguem, de fato, retornar esse imposto para o próprio setor. Então, é uma política fiscal, e, nesse caso, é uma política fiscal aí mais direcionada, né, para a área rural. Então, o problema, né, como eu já falei, é da própria inadimplência, mas é de difícil fiscalização. Então, você está tendo um desmonte de vários órgãos, né? Então, a fiscalização quanto à regularização dessas propriedades fica difícil. Você tem alguma contrapartida, por exemplo, se as propriedades estão irregulares, eles não conseguem tomar crédito oficial, por exemplo, mas, como a gente sabe, a agricultura hoje, os grandes produtores rurais tomam créditos de outra forma que quase nada do Estado, né? Tomam crédito das tradings, das vendedoras de sementes, das vendedoras de insumos, enfim, então, esse poder de fiscalização também, ele fica um pouco fragilizado. E, é claro, você tem a bancada ruralista lá, que faz uma forte pressão para todo ano estar tentando renegociar essas dívidas do setor rural. Outro instrumento de política fiscal, um pouco mais
específico aí para a área rural, é a isenção. Um exemplo dela é a Lei Candir. Não sei se vocês têm acompanhado aí na atualidade. Então, a Lei Candir, ela é uma lei que foi implementada em 96 e traz a isenção do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, nas exportações de produtos agrícolas. Então, a ideia era incentivar o setor, né? Existem muitos críticos em cima tanto que ficou 4 anos essa lei, de fato não foi regulamentada, agora ela foi regulamentada o ano passado. E aí o grande problema é que acaba incentivando, né, a manutenção desse caráter agroexportador de commodity. Então, de alguma forma, né, isso não incentiva o processo de agroindustrialização de algumas cadeias agroindustriais, tá? Então, aqui eu peguei uma última notícia, né, de quando é que a lei foi sancionada. Isso foi o ano passado, tá? Em meados do ano passado. Então, é um instrumento fiscal, é um instrumento de política fiscal, claro, esse instrumento, né, de isenção fiscal, ele favorece determinados setores, determinadas cadeias produtivas, tá? Então, aí fica alguns exemplos aí sempre de notícias trazendo a implementação de incentivos fiscais, isenções fiscais, taxação, né, imposto, que são instrumentos, então, de política fiscal. Essa é uma aula um pouquinho densa. Quem tiver dúvida pode colocar no chat ou logo levantar a mão aí para me fazer qualquer pergunta, tá? Se vocês se perderem aí nos instrumentos de política. Um pouquinho de política monetária, eu acho que isso é mais familiar para vocês, que é essa política que é gerida, então, pelo Banco Central, que é essa atuação, então, da autoridade monetária, que no caso do Brasil é o Banco Central, sobre a quantidade de moeda em circulação, sobre o volume de crédito, então, políticas que ampliam mais ou não o crédito para diferentes setores, ou para a indústria, ou, inclusive, né, a disponibilização aí de mais crédito para a sociedade como um todo. E a política de taxa de juros, e essa política de taxa de juros tem grande interferência com os negócios agrícolas, tá? Então, as metas de inflação, por exemplo, são um instrumento de política monetária, né? Então, essas metas de inflação, por exemplo, no Brasil, elas são revistas sempre, né? A gente teve alguns anos aí de um equilíbrio aí, né, conseguiu ficar dentro da meta, né, dentro aí das bandas aí, dos limites superiores e inferiores aí, mas isso tem, claro, tem impacto sobre toda a cadeia produtiva, inclusive a agrícola, tá? Seja na compra de insumos, ou como é que essas metas, essa taxa de inflação tem interferência nos preços dos produtos agrícolas, que o preço, né, que vai ser diretamente lá para o consumidor final. Então, isso tem interferência ao longo de toda a cadeia, tá? Sempre, quando tem algum problema com a inflação, né, esses índices de inflação aí, sempre o vilão, eles acabam virando para a agricultura. Já teve o caso do tomate, que foi o vilão, né, do aumento da inflação, a batata, enfim, mas, de fato, são outros produtos que acabam, né, puxando mais, porque, claro, você tem variações de preço, né, em termos nesse caso aí do tomate, que já foi vilão da inflação, esses chavões aí, mas, de fato, não são esses setores, porque o consumo de tomate, ele, né, não é tão alto assim para impactar tanto a inflação, né, as metas de inflação, enfim. Então, essas metas
sim, eu acho que é a mais evidente aí, que tem interferências diretas aí sobre o setor agrícola, que é um pouquinho da evolução, tá, das metas de inflação, e aí vejam a variação da inflação, com essa linha azul aqui, no período recente aqui vermelho, como a gente está distante aí da meta, né? Isso, claro, acho que desde o ano passado, né, a pandemia, isso tem, claro, influenciado os diferentes setores produtivos, o preço da matéria-prima, o preço, por exemplo, dos combustíveis. Isso, no período recente, tem impactado muito, né? Então, a inflação, por exemplo, é um índice de correção de vários, né, de quase tudo, né, dos alimentos, é o índice de correção de moradia, enfim, então isso acaba permeando toda a camada da sociedade, e o impacto disso sobre os alimentos também é grande, tanto do ponto de vista do produtor, como de nós, consumidores finais, tá? Então, o principal instrumento de política monetária são as metas de inflação, que são controladas aí pelo Banco Central. Taxa de juros também, mas isso tem mais a ver com a decisão dos investimentos para o setor agrícola. Então, isso ou a capacidade de atrair investimentos, né, de fora, investimento estrangeiro, para, por exemplo, determinados setores da economia, a agricultura, algum deles. Então, sim, o Banco Central também, né, vai avaliando qual é a taxa de juros que vai ser, qual que é a Selic que vai ser praticada, enfim. Então, isso tem uma capacidade de atrair investimento estrangeiro, por exemplo, em maior ou menor grau. Isso, de alguma forma, né, também pode impactar a agricultura, mas aí impacta os diferentes setores da economia como um todo, né? Se a gente não consegue atrair capital estrangeiro para investimento, isso também tem um impacto sobre toda a economia. Uma outra política, que essa também é clássica, que interfere a agricultura de duas formas, né? Do ponto de vista do produtor, quando ele vai vender, quando ele vai comprar insumos para a produção, né? Então, ou quando ele vai exportar, ou quando ele vai importar. Então, as políticas cambiais interferem o produtor rural de duas formas, e a gente vai falar um pouquinho delas. Também é controlada, né? O Banco Central, ele consegue tecer políticas aí para tentar controlar ou não a taxa de câmbio. Ele pode tomar determinadas atitudes para tentar controlar um pouco a taxa de câmbio, né? E aí a gente tem problema nas duas pontas, numa supervalorização ou numa desvalorização, tá? Isso do ponto de vista para o agricultor, né? Então, a principal interferência, então, se a gente pensar numa política cambial, tá, de desvalorização, né, do câmbio, então, o efeito prático sobre a agricultura por exemplo, vai ter um benefício para as exportações, porque elas vão se tornar mais competitivas, né? Mas, por outro lado, vai ficar mais caro para importar, tá? Então, fica melhor para as exportações, mas como a agricultura a gente não é autossuficiente, por exemplo, para produção aí de fertilizantes, a gente importa muito potássio, por exemplo, né? Então, e outros micronutrientes. Então, a gente tem um desbalanço aí, a gente não é autossuficiente nessa conta, então a gente importa muito, e aí fica caro para importar, e os exportadores, né, eles têm um incentivo para as exportações, fica mais competitivo. E aí, o inverso numa política de valorização, então fica mais custoso para exportar, menos competitivo fica para o agricultor exportar, mas, por outro lado, ele consegue ter um poder de compra para os insumos maior. Então, essa equação aí é sempre
fica sempre nessa dicotomia aí, as diferentes políticas cambiais, tá? Na atualidade, para a gente, a gente consegue visualizar isso no nosso dia a dia, né? Quem compra aí coisas da China tem notado, né? AliExpress, enfim, né? Tá? E aí, por exemplo, você vai viajar, você não consegue comprar nada com R$1, né? Então, esse câmbio aí super valorizado aí, né? Então, é um problema também. Então, o câmbio ele nunca teve tão alto, né, desde o ano passado, então já vamos para um segundo ano aí, né, hoje está em torno de 5,20, isso já bateu 5,70, então, e é difícil, imaginem para o agricultor, ele tem que, ele comprou a um câmbio, ou negociou a produção dele a um câmbio, e aí na hora de vender o câmbio aumentou e ele perdeu. Então ele tem que se usar de outros instrumentos para fazer a gestão do risco do preço, né? E aí, em momentos como esse, né, de instabilidade cambial, é muito importante para o produtor rural que produz commodity, que ele se use dos instrumentos, por exemplo, dos derivativos agropecuários, de fazer contratos futuros junto ao BMF Bovespa, para, né, claro que, para fazer essa gestão do risco de preço, né? Então, em momentos de instabilidade, é importante que esses produtores rurais conheçam esse instrumento para precaver o negócio dele do risco de preço. Ele não precisa fazer a gestão do risco para toda a produção, mas uma parcela da produção ele pode se usar desses instrumentos, tá? Ainda com relação, agora, isso com relação à política cambial, agora com relação à política comercial, o que é política comercial? É um conjunto de medidas e estratégias que afetam as transações comerciais, e aí a gente pode ter isso em duas pontas, o Brasil, né, atuando em políticas comerciais para tentar proteger os seus diferentes setores, agricultura, indústria, mas também, por outro lado, a gente vai ver que os países importadores, né, ou outros grandes produtores agrícolas também tentam se usar de políticas comerciais para proteger os seus negócios, tá? Então, essas políticas, elas são instrumentos que vão incentivar as exportações ou vão estimular as importações, aí depende da natureza da política e o que determinados negócios estão precisando, e aí o governo também vai tecer estratégias para promover ou não exportações ou funções, né? Então, acho que o mais comum são tarifas também. Então, as tarifas, elas podem, né, incidir, né, tarifas de exportação, de importação, ou pode ser um mix aí. Isso acontece muito. Então, uma política comercial através da aplicação de tarifas. A gente vai ver um pouquinho, por exemplo, deixa eu colocar aqui nesse quadro que eu acho que fica mais fácil de visualização aqui. Aqui eram alguns exemplos para o caso citrícola, né? Como é que os outros países acabam taxando, né, o suco brasileiro. Então, ou eles limitam uma cota que o Brasil pode vender para eles, ou eles cobram uma taxa, né, para que a gente possa exportar o nosso produto para ele. Então, são duas lógicas que a gente pode estar aplicando em termos de política comercial. Para o caso da laranja é bem emblemático. A gente tem o Mercosul, que aí também tem, para algumas cadeias agrícolas, tem, né,
tem uma tentativa de acomodar essas taxas, né, uma taxação comum para todos os países que fazem parte do Mercosul, mas, claro, em momentos, o Brasil tem ficado numa posição muito delicada no Mercosul, então essas relações também ficam um pouco desestabilizadas, né? E aí, em momentos, assim, de muita divergência entre os países, por conta das políticas, ou de taxação, ou de limitação, né, que a gente chama de barreiras não tarifárias, para ficar limitando o quanto eu posso vender para aquele mercado, é claro que essas relações aí podem ser harmonizadas, né, na OMC, mas essas harmonizações podem levar anos para acontecer. Então, aqui eu deixo algumas matérias aí relatando um pouco como é que essas relações podem ser intermediadas, tá? Então, a gente falou um pouco de tarifa, outra forma de política são os subsídios, e aí também cada país pode atuar nisso. Vou dar subsídios, né, como o Brasil pode estar fazendo, outros países podem estar fazendo para proteger os seus negócios e principalmente a agricultura, né? Então, a gente pode ter um instrumento de subsídio para encorajar em alguns momentos as exportações, por exemplo, né? Então, em algum setor que você tem, imaginem que a gente tem uma super safra, né, de alguma coisa, ou, né, de grãos, e, bom, de grãos nem tanto, porque a gente tem super safras, mas a gente tem um mercado consumidor, né? Então, enfim, se a gente tiver com algum problema no mercado interno, quiser fazer um balanço, sei lá, por exemplo, o café, que é uma coisa que a gente sempre discute, a gente pode, se em momentos de super safra e que o mercado está desaquecido, tentar dar algum subsídio para promover as exportações de café, por exemplo, tá? Para tentar equilibrar esse setor. Então, são políticas específicas para cada cadeia produtiva, por exemplo, tá? Então, aí tem algumas matérias de outros países questionando o Brasil sobre os subsídios, mas eles também praticam subsídios, então isso tem a ver com a independência de cada país, né? O que eles podem fazer em momentos de muito embate é tentar tratar dessas questões junto à OMS, à Organização Mundial do Comércio, para tentar harmonizar essas disputas, tá? Mas, de qualquer forma, todos os países fazem isso em maior ou menor grau, né? Aí alguns exemplos, tá, de política comercial, políticas comerciais de estímulo às exportações. Então, como é que eu vou conseguir estimular a exportação? Acabei de falar uma sobre as exportações, acordos bilaterais, né? Então, eu posso, como a gente tem no Mercosul, que você pode ter alguma facilidade nas negociações, mas a gente pode ter acordos bilaterais entre dois países para, né, facilitar, ou pequenos blocos, né, de países para harmonizar e motivar as exportações. Então, digamos, eu posso fazer um acordo bilateral aí com o Canadá para tentar acomodar o meu mercado de trigo, né, para conseguir, né, apesar da gente ter a Argentina aqui do lado, a Argentina, ela sempre acaba se usando de instrumentos de barreira não tarifária para impedir as exportações da Argentina para cá, né? Então, porque o trigo também é um produto bem, né, estratégico para diferentes cadeias de alimentos. Então, por exemplo, a Argentina faz isso para tentar proteger seus mercados, aumentar o preço do trigo em termos de valor de exportação, para remunerar melhor os seus produtores. Então, ele constantemente faz algumas políticas não tarifárias aqui com a gente, e aí a gente acaba tendo que comprar trigo mais caro, né, por exemplo, do Canadá. Então, o Brasil poderia buscar acordos bilaterais para
tentar negociar isso melhor. A gente pode estimular nossas exportações de suco de laranja para eles, em contrapartida, ter algum benefício nas importações do trigo, por exemplo. Tá? Então, tem diferentes instrumentos combinados de política comercial. Outro conjunto de políticas aí também são políticas de restrição às importações. Então, isso se eu quero proteger algum mercado, né? Por exemplo, aqui no Brasil, de café. Né? Então, como a gente tem um mercado muito forte, mercado consumidor muito forte, e a gente também exporta bastante, então, por exemplo, em alguns momentos pode ser interessante, se eu quiser preservar os meus produtores de café, né, tentar fazer alguma política para restringir as importações de café para proteger um pouco o meu mercado. Claro que a gente não pode, as políticas também não podem ser tão restritivas para não interferir tanto nesse livre comércio, né? Mas, de qualquer forma, e como é que a gente pode restringir essas importações? Através de restrições quantitativas mesmo, que são as barreiras aí não tarifárias, e impostos e controles cambiais. Então, são formas para restringir um pouco as importações de algum produto que pode, de alguma forma, interferir num mercado que a gente é bem sucedido aqui, como é o caso do café. Então, a gente tem aqui, eu deixei um quadrinho aqui com alguns exemplos de políticas comerciais que estimulam as exportações. Eu falei de algumas, mas tem inúmeras possíveis e, por outro lado, também as políticas de importação. Outro conjunto de política, né? Então, a gente falou daquelas 4, né? Então, a gente falou dessas aqui, falamos de política fiscal, política monetária, política cambial e comercial, e agora vamos falar rapidamente, então, de políticas de renda, para depois falar de alguns instrumentos um pouco mais específicos para o caso agrícola, tá? Então, o que são políticas de renda? Então, é uma forma de regulamentar a produção e a comercialização do produto, bem como o uso dos fatores de produção ou determinar limites para os valores de pagamento desses fatores, tá? Então, formas que o governo tem de trabalhar com as políticas de renda atuando ali no controle da remuneração de alguns fatores, como salários, depreciação, lucros, dividendo, né, preços de produtos intermediários e finais. Uma forma da gente conseguir visualizar mais isso, né, são, por exemplo, e aí que eu acho que fica um pouco mais claro, as políticas de preço mínimo, que eu acho que é mais emblemática para o caso agrícola, tá? E política de zoneamento. Então, como é que é essa política, como é que a política de preços mínimos se dá, na verdade, né? Deixa eu ver se eu vou falar um pouquinho aqui já na frente. Para não ficar repetitiva. Bom, a política de preços mínimos, a gente tem para alguns produtos, então, acho que tem soja, milho, arroz, enfim, tem uma série de produtos que tem política de preços mínimos. E como é que isso funciona? Por exemplo, o milho, acho que é o mais evidente aí. A gente teve em 2014, por exemplo, um estresse hídrico que atingiu muito a região Nordeste, e aí a pecuária daquela região, eles precisavam suplementar, né? Então, o milho é a base aí da ração, né? Farelo de soja. E aí, os produtores, né? Os pecuaristas daquela região e de outras regiões também, que tiveram que suplementar mais a alimentação animal por conta do regime de secas, isso afetou pastagem, enfim. Então, os pecuaristas tinham que comprar milho, só que o preço do milho também, por conta desse estresse hídrico, também a produção caiu, então o preço do milho foi lá para cima.
E aí, através dessa política de preços mínimos, o pecuarista tinha o direito de comprar X quantidades de milho, e aí o Ministério da Agricultura teve, né, que definir lá um volume que cada pecuarista poderia comprar, né, porque também o milho, inclusive os armazéns da Conab, né, não tinham milho suficiente para todo mundo. Então, definiu uma cota lá que cada pecuarista podia comprar, e ele podia comprar o milho por aquele preço mínimo, né? E aí suplementar a sua atividade. Então, essa política, de fato, que se enquadra aí dentro de políticas de renda, é uma forma de subsidiar, né, o produtor, o pecuarista, em momentos como esse. Então, essas políticas podem ser acionadas em momentos que é preciso, tá? Então, esse é um exemplo aí de políticas de renda. Crédito rural, aí eu acho que esse é o mais evidente para vocês também, e aí são políticas setoriais, tá? São políticas específicas para a agricultura, então políticas de crédito também né, uma forma de política, e aí específica. A gente tem 3 formas de política de crédito, que é custeio, investimento e comercialização, e aí anualmente o Ministério da Agricultura disponibiliza o crédito nessas 3 formas, que o produtor pode acessar. Na maioria das vezes, esse crédito ele consegue acessar via Banco do Brasil, né? E aí tem claro, também dentro da política de crédito, tem montantes específicos. Por exemplo, já teve momentos que tinham volumes de crédito específicos para construção de armazéns. Então, tinham investimento, tinha um volume de crédito disponível para o produtor rural tomar crédito e construir armazém, a taxas de juros muito facilitadas, muito atrativas, e isso também aconteceu em meados de 2012, 13, e aí a gente teve um boom aí, para quem não sei se alguém já fez logística, a questão da capacidade instalada de armazenagem é um problema para as questões logísticas, a gente viu também na aula, né, um pouquinho desse déficit de armazenagem, como é que está distribuído. Então, de qualquer maneira, a gente teve um boom aí de ampliação desse nosso parque de armazenagem através dessas políticas de crédito específicas, então, uma política de crédito rural mais específica para armazenagem. Também tem políticas específicas para compra de máquinas e implementos, tá? Que o produtor rural ele consegue comprar, né, tomar crédito para comprar máquinas e implementos a juros aí subsidiados. Então, aqui um pouquinho da evolução dessa política de crédito através desses instrumentos, né? Custeio, investimento e comercialização. Aqui eu deixo um resumo. O Ministério da Agricultura todo ano publica um documento falando um pouquinho como é que está o volume de crédito, como é que vai ser a de crédito, como é que ele vai disponibilizar isso nas diferentes rubricas, tá? Então, tem um compêndio bem grande lá dos instrumentos de política, tá? E aí, deixa eu ver se eu aumento aqui para ver se fica um pouco mais visível. E aí tem esses programas, né, que fazem parte da política de crédito rural. Então, como eu já falei, tem aí políticas específicas para armazenagem, políticas específicas para agricultura irrigada, né? Então, é uma disponibilização de crédito com essa finalidade, para Moder Infra também, para compra de máquinas agrícolas, Moder Frota, né? Então a gente tem essas diferentes linhas aí específicas para o conjunto da agricultura, tá? Deixa eu aumentar isso aqui também, tá? Ainda, né, um dos problemas desse volume de crédito que é disponibilizado, quanto de fato ele é passível de ser acessado pelos produtores rurais. Então, às vezes, a demanda, né, todas as solicitações, se você pega um médio produtor rural, ele tem muita dificuldade de organizar
todas as solicitações que o Banco do Brasil faz. A gente já teve problema, enfim, várias questões que acontecem nesse país aí, de gerente tentando vender, disponibilizar crédito para o produtor, desde que ele comprasse junto um serviço do banco. Então, isso teve um ano de muitas denúncias, acho que foi o ano de 2019, saiu uma matéria grande, né, sobre essas questões. Então, enfim, eu já falei aqui, né, dessa política de renda específica, a política de preços mínimos. Aqui tem um gráfico que ilustra muito, né, qual que é a ideia da política, né? Então, nesses momentos de tentar ou proporcionar, né, para que o produtor consiga comprar o milho, enfim, né, acho que esse exemplo do pecuarista, ele é bem clássico, que ele consiga comprar aquele insumo a um preço que não vai interferir na rentabilidade do seu negócio. E também o inverso, imaginem, né, uma super safra de milho, né, o mundo inteiro, né, com uma super safra, inclusive Estados Unidos, enfim. E aí, como é que o preço, imaginem que, né, numa super safra aí, Brasil mundial, os preços caem, eu tenho muito produto, então, né, commodity é isso, os preços caem. E aí, uma forma de tentar resgatar esses produtores de milho, por exemplo, é garantir a Conab lá, o Ministério da Agricultura, através da Conab, ele vai adquirir aquele produto, aquele excedente, enfim, a um preço mínimo, né? Então, digamos que o mínimo é R$14 a saca, e aí o preço despencou para 10, mas o governo se compromete a comprar, né, parte daquela produção para abastecer seus estoques e esperar um momento de queda de demanda de novo para tentar regular esses preços. E aí, o produtor de milho, ele consegue garantir parte da rentabilidade. Então, isso essa política de preços mínimos, ela pode tanto atuar numa ponta como em momentos de super safra ou momentos de escassez de safra, tá? E outra política que eu falei que é específica também, está dentro da política lá de renda, que é a política de zoneamento. Então, há alguns anos atrás, a gente passou por um processo de reformulação do Código Florestal, foi um momento de embate, claro, mas, enfim, essas políticas de zoneamento também, elas acabam regulamentando, subsidiando um pouco o setor e definindo, olha, aqui você pode cultivar, em áreas assim você não pode cultivar. Por exemplo, o ITR, em áreas o ITR não incide em áreas de reserva legal ou de preservação permanente. Então, digamos que, né, na propriedade, o produtor tem um rio, ele vai ter que ter lá a mata ciliar para proteger aquele espaço, então ele tem uma APP, então o ITR ele não vai incidir, né, sobre, por exemplo, sobre essa área que está na propriedade do produtor rural. Então, também vejam a interligação das políticas, tá? Então, a política de zoneamento é uma política importante, né, que tenta regimentar um pouco o espaço e garantir a sustentabilidade dos sistemas, tá? E aí, quando a gente teve essa mudança, né, do que pode ser explorado ou não em determinada região, isso também é uma política de zoneamento que, de alguma forma, tem essa relação, uma política específica aí para o setor rural. Vamos ver. Acho que é isso. Aí aqui tem alguns sites que eu deixei aqui para vocês verem como era antes e como é que ficou.
São questões, são elementos específicos para essa aula, mas a ideia era que vocês, de fato, conseguissem entender o que são os 4 grandes grupos aí das políticas macroeconômicas e como é que elas interferem na agricultura e quais são, né, as principais políticas específicas setoriais para a agricultura. Andréia, se você quiser parar.